VTTV primeira edição. Oferecimento Fiat Toro 2020. Muito mais bruto, muito mais lindo. Adquira já. Olá, boa tarde. Trem na estação Jaboatão enfrenta problemas mecânicos e causa atraso na linha centro do metrô do Recife, causando aglomeração nos trens da linha centro. A reclamação de passageiros desde as 5h30 da manhã se queixando de problemas mecânicos do trem parando no meio da viagem de uma estação para outra. Veja também, bares e boates do Porto de Galinhas devem ficar fechados de 11 da noite até as 7 da manhã e ônibus e vans serão fretados até a orla no final de semana. Passageiros da linha centro do metrô do Recife irão ter integração temporal, tanto pessoa que chegar de ônibus na estação ou a pessoa descer da estação para pegar o ônibus terá um limite de tempo para poder não pagar passagem, limite de 2 horas na linha centro, exatamente na estação de Jaboatão. E no mundo dos esportes, Palmeiras ganha Corinthians por 4-0 em curta distância para a liderança do Brasileirão da Série A. Essas e outras notícias você vê agora no VTTV primeira edição. O VTTV primeira edição começa hoje com uma situação inusitada. Trem na estação Jaboatão enfrenta problemas mecânicos e causa atraso na linha centro do metrô do Recife, causando superlotação nos trens e incomodando vários passageiros a partir das 5h30 da manhã da última segunda-feira. De acordo com o portal G1, o primeiro trem que partiria da estação Jaboatão, na linha centro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, não saiu na manhã desta segunda-feira, dia 18. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU, um problema mecânico aconteceu por volta das 5h05 da manhã e fez com que o veículo não deixasse a estação. Com isso, houve atrasos no ramal Jaboatão da linha, o que gerou reclamações de passageiros. Um novo trem foi colocado para rodar às 5h30 da manhã. A companhia informou que uma equipe de manutenção foi enviada à estação para regularizar o fluxo das viagens. Apesar da CBTU afirmar que normalizou as viagens às 5h30, por volta das 6h50 passageiros ainda reclamaram sobre a demora e vagões lotados ao chegarem no terminal integrado de Joana Bezerra. Segundo a CBTU, o ramal Camaragibe da linha Centro, a linha Sul e o VLT não foram afetados pelo problema. Bares e boates do Porto de Galinhas ficaram fechados entre 11 da noite e 7 da manhã. Um decreto da Prefeitura de Pojuca para evitar contágio da Covid-19 e evitar também a aglomeração. Por isso, ônibus e vans ficarão vetados no final de semana na orla de Porto de Galinhas. Entrou em vigor neste sábado, dia 16, um decreto para coibir aglomerações e evitar a transmissão da Covid-19 em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Com isso, fica proibido o funcionamento de bares, boates e restaurantes em Porto de Galinhas, entre 11 da noite e 7 da manhã. Além disso, ônibus e vans de turismo não terão autorização para entrar na orla, nos fins de semana e feriados. O Decreto 762/2021, assinado na sexta, dia 15, foi divulgado pela Prefeitura, neste sábado, por meio de nota. Segundo a administração municipal, as decisões foram tomadas a partir de orientações de um comitê que avalia a pandemia na cidade. Na vila de Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos do estado, foram adotadas medidas para coibir aglomerações nas áreas de lazer. Depois de seguir o protocolo do governo, que veta o som ao vivo e mecânico em estabelecimentos comerciais, a prefeitura determinou que serão suspensos alvarás e autorizações de funcionamento de bares, restaurante, boates e comércio ambulante. Isso será válido para quem descumprir os horários estabelecidos. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. A seguir, passageiros devem fazer integração temporal entre ônibus e metrô
na estação de Jaboatão. E no mundo dos esportes, Palmeiras goleia Corinthians por 4-0 e curta distância para a liderança do Campeonato Brasileiro. Você vê essas e outras notícias depois do rápido intervalo comercial. Você vê imagens do Recife, temperatura máxima de 33 graus. PTTV volta já. O VTTV primeira edição está de volta com mais uma notícia envolvendo o metrô. Passageiros deverão fazer integração temporal entre ônibus e metrô na estação Jaboatão, a linha centro do metrô do Recife. É um novo sistema que a CBTU está testando e que envolve que o passageiro terá 2 horas, até 2 horas para poder sair de uma integração para outra sem pagar uma nova passagem. A partir deste sábado, dia 16, o Terminal Integrado de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, passa a operar no sistema de integração temporal. A mudança atinge os passageiros que saem do ônibus para pegar o metrô e também quem deixa os trens para usar os coletivos. De acordo com o Grande Recife Consórcio, com isso, os passageiros que desejarem embarcar em uma das 13 linhas de ônibus do terminal terão que utilizar as portas da frente dos coletivos e passar o cartão VEM no validador. Assim, poderão liberar o acesso sem a cobrança de nova tarifa, em até 2 horas, por sentido da viagem. Quem desembarcar do ônibus para seguir para o metrô também deve registrar o cartão no validador da estação. Os passageiros que ainda não contam com o cartão VEM comum podem pegar gratuitamente por meio de cadastro com a equipe de distribuição presente no Jaboatão. Para receber o cartão VEM, o passageiro deve apresentar documento oficial com foto que comprove o CPF, informar nome completo, nome da mãe e data de nascimento. A recarga pode ser feita a qualquer tempo, inclusive no momento da distribuição, utilizando as máquinas de recarga, sem cobrança de taxa. A equipe vai permanecer no local, durante as próximas semanas, de segunda a sexta, das 6 da manhã até 6 da tarde, e, aos sábados, das 6 da manhã até meio-dia. E no mundo do esporte, Palmeiras goleia Corinthians por 4-0 em curta distância para a liderança. Segue vivo na luta pelo título da Série A do Brasileirão. O Palmeiras passou por cima do Corinthians e goleou seu maior rival por 4-0, na noite do dia 18, no Allianz Parque. A atuação dominante foi válida pela partida atrasada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e colocou o Verdão mais próximo da briga pela liderança. Já o Timão vê sua sequência de 7 jogos de invencibilidade terminar em uma partida para se esquecer na casa alviverde. Rafael Veiga, 2 vezes, e Luiz Adriano, mais 2, fizeram os gols no triunfo, que ainda teve a expulsão de Gabriel, volante do Corinthians. O resultado fez o Palmeiras ultrapassar o Grêmio e chegar a 51 pontos em 29 jogos. O São Paulo, líder, tem 57 em 30 partidas. As duas equipes ainda vão se enfrentar nesta reta final de Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, para com os 42 em 29 rodadas, na 9ª colocação. O VTTV primeira edição termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. E até amanhã. VTTV primeira edição. Oferecimento Fiat Toro 2020. Muito mais bruto, muito mais lindo. Adquira já!